Hoje nós começamos a nossa série de mensagens intitulada Ore Assim. Esse é o título da nossa série de mensagens. E bom, talvez quando você se depara com este título, não tenha uma grande expectativa, porque afinal de contas a gente vai falar de uma prática de fé, uma disciplina que a gente tem há muitos anos. A gente vai falar sobre oração. E é exatamente isso sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre oração. E o objetivo dessa série de mensagens é aprender a orar. E a gente vai aprender nessa série de mensagens, nós vamos aprender a orar com Jesus, nós vamos aprender a orar com histórias de outros personagens bíblicos e nós vamos aprender a orar orando. É assim que a gente vai aprender a orar nestes dias. E por mais estranha que pareça o objetivo desta série, porque peraí, a gente já está há um tempo caminhando com Deus, eu acho que já sei orar. Mas eu creio que se tem algo na nossa caminhada de fé que nós precisamos empenhar a nossa atenção, o nosso esforço, o nosso tempo, é a disciplina da oração. Porque sim, esta é uma realidade crucial na nossa vivência de fé. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia possui 650 orações registradas, e isso excluindo o livro de Salmos. Só na Bíblia tem 650 orações registradas. Isso é muito significativo, porque a Bíblia, que é para nós a regra de fé e prática, não é apenas um livro que contém histórias, que contém ensinamentos, que contém poesias, e teologia é um livro de orações. A Bíblia, que é o nosso livro de fé e prática, que nos ensina a viver e a crer, também tem uma grande preocupação em nos ensinar a orar. Sim, eu creio que se tem algo na nossa vida, na nossa caminhada, que precisamos destinar tempo, atenção, esforços, é a prática da oração. Porque Jesus orou, e não orou pouco, orou muito. E quando Jesus foi nos ensinar a orar, ele foi muito específico. Ele falou, eu quero que vocês orem, e quando vocês orarem, vocês devem orar assim. E esse é um ponto super interessante, quando nós começamos a refletir sobre oração. Eu não sei se você já reparou nisso, mas a oração é a única realidade que Jesus fez extremamente específico. Olha, eu quero que vocês façam isso e façam isso desse jeito. Ele falou em outras partes da Bíblia, a gente lê isso, ele falando que nós devemos evangelizar, ele falou que nós devemos perdoar, ele falou que nós devemos utilizar os nossos dons, mas ele não falou literalmente como devemos fazer isso, ele apresentou o princípio. Ele não falou, tipo, vocês precisam evangelizar, e quando vocês forem evangelizar, comecem o diálogo assim. Eu quero pregar o evangelho. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Não, ele não falou isso. Ele falou, vocês precisam evangelizar, e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas como isso ia ser feito, as palavras que deveriam conter ali na evangelização, não. Mas, na oração foi diferente. Ele não apenas falou orem, ele falou orem e orem assim. Ele foi extremamente específico, trazendo para nós exatamente a realidade de como deveríamos conduzir a nossa oração. E eu creio que ele fez isso com um objetivo muito específico. Eu creio que o Senhor Jesus nos deu a especificidade da oração, porque ela é o que traduz para nós a aplicabilidade específica dos princípios na nossa vida. Enquanto a palavra de Deus apresenta princípios para todas as áreas da nossa vida, a oração é o que vai trazer a aplicabilidade específica para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz, vocês precisam evangelizar, mas é na nossa vida de oração que nós vamos desenvolver intimidade, autoridade, sabedoria da parte de Deus para saber como, quando, onde e quem devemos evangelizar. O princípio é apresentado na palavra de Deus, mas a oração nos ensina a como aplicar isso na nossa vida. A palavra de Deus nos diz, vocês precisam perdoar uns aos outros, precisam perdoar os pecados uns dos outros, as falhas uns dos outros, vocês precisam perdoar. Mas não fala como deve ser esse processo. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós somos confrontados com os nossos pecados, ali de joelhos. Quando nós temos uma vida de oração, nós somos expostos à graça de Deus, que nos perdoa.
E é por meio da vida de oração que o Senhor Jesus nos constrange com o seu amor, que nos conduz a perdoar aquele que nos feriu, nos magoou, nos machucou. É na vida de oração. Eu creio que sim, a oração, ela foi explicada, foi como que apresentada nos mínimos detalhes, porque ela é o elemento que Deus nos deixou para que a gente pudesse, por meio do Espírito Santo, aplicar os princípios na nossa vida. Por isso, sim, nós precisamos aprender a orar. Por isso, eu creio que, e eu digo que a oração exerce uma função crucial na nossa vida, na nossa vivência de fé. Sem uma vida de oração, nós não conseguimos ter uma vida de fé, nós não conseguimos ter uma vida de obediência. Por isso, nós sim precisamos aprender a orar. Por isso, sim, nós precisamos orar, e sim, nós precisamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Devemos orar e devemos orar assim. Quando a gente olha para essa oração de Jesus, a gente consegue dividir ela em 4 categorias de pedido. A primeira categoria de pedido está relacionado à busca pelo reino de Deus. Teu nome, tua vontade, teu reino. A segunda categoria está relacionado às necessidades, ao pedido nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A terceira categoria está relacionada ao perdão. Perdoa as nossas dívidas e nos ensina a perdoar. A última categoria está relacionada ao livramento. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. São 4 categorias de pedido que a gente consegue dividir essa oração do Pai Nosso. E a última sessão é uma sessão de louvor, de adoração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vai dividir essa nossa série de mensagens nessas 4 realidades de pedidos, nessas 4 categorias. E o último encontro nosso, o 5º encontro, vai ser um encontro de adoração, onde nós vamos ter um culto cantado, onde nós vamos orar, cantar e ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa jornada. E é assim que nós vamos caminhar durante toda essa série de mensagens. E vamos começar então com a primeira categoria de pedidos, o reino de Deus. Quando orarem, orem assim, buscando o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Algo que logo de início nos chama a atenção nessa oração do Pai Nosso é que ela começa organizando as posições. Deus aqui é colocado no lugar que é devido a Ele e nós somos alocados no lugar que é devido a nós. Na oração do Pai Nosso ela começa dizendo: Deus assuma o controle da minha vida. O Senhor é o rei, eu sou o servo. Senhor, faça a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir os teus desejos, não, Senhor, para cumprir os meus desejos. Senhor, glorifique o teu nome. Não é para o meu nome ser o mais belo, o mais bonito, mas é o teu nome que precisa ser honrado. Logo no início dessa oração, algo que fica muito claro para nós é que ele vai colocando as coisas no lugar. E aqui é o primeiro grande ensinamento sobre a oração. Guardem bem isso. Oração não é para Deus descobrir os nossos desejos. Ele já sabe o que a gente quer. Ele já sabe o que a gente pensa. O objetivo da oração não é para que Deus saiba o que a gente está querendo. O objetivo da oração é para que a gente busque a vontade de Deus para a nossa vida. É para que a gente submeta a nossa vida ao reinado de Deus. É para que a gente sonde a nossa história, sonde os nossos comportamentos e veja o que está honrando o nome dele ou o que está trazendo vergonha para o nome dele.
A oração começa assim. O objetivo da oração, primeiro, não é apresentar para Deus algo que Ele não sabe, um desejo que Ele não está sabendo. Não é ensinar a Deus como fazer as coisas. Deus, faz desse jeito, faz desse jeito. Não, o objetivo da oração, em definitivo, não é isso. Não é um momento de coaching para Deus. A oração é um momento, ela começa com a submissão, é buscando o reino de Deus. E aqui está o grande ensinamento. Orar dizendo, santificado seja o teu nome, orar dizendo, Senhor, eu quero que a minha vida, eu quero que a minha história glorifique o teu nome. Senhor, glorifique o teu nome, santificado seja o teu nome. Eu estou enfrentando problemas no meu trabalho. Senhor, me dê sabedoria para que eu comporte no meu trabalho, para que eu tenha atitudes dentro do meu trabalho, que o seu nome seja glorificado e não envergonhado. Senhor, eu estou passando por uma luta de desiguais, é injusto o problema que eu estou passando, está doendo, está sofrendo, eu estou sofrendo, mas Senhor, me dê sabedoria para passar por essa batalha, passar por essa luta de desiguais, sem que o seu nome seja envergonhado, mas que o seu nome seja glorificado. Ajude-me a agir do jeito certo, para não humilhar, para não desonrar o nome do Senhor aqui na terra. Orar dizendo, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, dizer para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida, e dizer, Senhor, existem áreas da minha vida, na minha existência, que o que tem reinado é o meu vício. O que tem reinado é a vontade e o desejo dos outros. Senhor, o que tem reinado na minha vida é o ódio, é o medo. Venha o teu reino. Que eu não seja conduzido pelo medo, que eu não seja conduzido pelo ódio, que eu não seja conduzido pelas outras pessoas, pela influência das outras pessoas, que eu não seja conduzido pelo meu vício, mas que seja a tua vontade, venha o teu reino, seja feito do jeito que o Senhor quer. Isso é orar, venha o teu reino. Orar dizendo, seja feita a tua vontade, é dizer, Senhor, é o seguinte, eu estou passando por um problema muito sério nos meus relacionamentos. Eu estou com vontade de mandar todo mundo plantar batata. Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade é explodir com todo mundo, é xingar todo mundo, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Como é que é para falar mesmo, hein? Senhor, eu estou tendo um problema muito difícil no meu casamento. Eu estou a ponto de desistir de tudo. Eu não quero mais o meu casamento. Eu não quero. A minha vontade é desistir do meu casamento, é desistir da minha família. O meu desejo é entrar em um outro relacionamento, ter uma outra experiência. Senhor, esse é o meu desejo. Mas a pergunta é, qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade. A vontade dele. Ele é o centro. É o que tu queres. Quando orarem, orem assim, buscando o reino de Deus. Quando a gente começa a buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, as coisas vão se ajustando. E é um processo de organização do caos. E deixe-me ser bem prático aqui. Quando nós enfrentamos um problema na família, qual que é a nossa tendência na nossa prática de oração? Como é que a gente ora quando está passando por um problema na família? Oh, Senhor, o Senhor conhece o marido que tu me destes. O Senhor conhece a mulher que tu me deste. Senhor, toca no coração do meu marido. Senhor, toca no coração da minha mulher. Senhor, mexe na vida dos meus filhos. Essa é a nossa oração. É o nosso momento coaching para Deus. Deus, olha, o Senhor não está vendo muito bem, não está sabendo muito bem, deixa eu dar um toque para o Senhor, como é que faz as coisas. Essa é a nossa tendência. Mas, quando nós oramos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, qual é a nossa oração? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça como marido? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça como esposa, como filho? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, me ensine a agir aqui no meio do meu casamento. Senhor, eu estou passando por um momento um tanto quanto difícil no meu trabalho. A nossa tendência natural de oração, quando enfrentamos um problema no nosso trabalho, é, Senhor,
Toque no coração do meu patrão, do meu funcionário, mande mais dinheiro, mande mais clientes. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha aqui, e o Senhor faça o que eu estou pedindo para o Senhor, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, faz alguma coisa. Essa é a oração em que nós pulamos a primeira etapa, porque quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, a nossa oração é: Senhor, venha ao teu reino, o que o Senhor quer que eu faça na minha empresa? O que eu deveria ver e não estou vendo? Abra os meus olhos para que eu possa ver como o Senhor vê, para que eu possa fazer o que o Senhor quer que eu faça, para que eu possa cuidar da forma como o Senhor quer que eu cuide. Assim é orar. Assim devemos orar. Orem assim, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E abrindo parênteses aqui, a oração que o Senhor nos ensina, ela não é uma censura à nossa expressão de desejos e vontades. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele não está dizendo: ei, vocês não podem falar o que vocês querem, vocês não podem falar das necessidades de vocês não podem falar dos pedidos de vocês. Não, em definitivo, absoluto não. Tanto que a próxima sessão da oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Existe espaço na nossa oração para expressarmos os nossos pedidos, desejos e sonhos. Mas o que a oração do Pai Nosso nos ensina é que, primeiro, busque o reino de Deus. Primeiro busque a vontade de Deus. Primeiro faça do jeito que Deus quer. E é impressionante que este ensinamento, este princípio, o próprio Senhor Jesus reforça no verso 33. Nós estamos aqui lendo o verso 9 até o verso 15 de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 15, a oração do Pai Nosso. No verso 33, o que nós lemos lá é o Senhor dizendo: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, é exatamente isso que a gente precisa buscar na nossa vida. E eu não sei se você já parou para se perguntar: por quê, hein? Por que tem que ser primeiro o reino de Deus? Essa é uma boa pergunta. Por que tem que ser primeiro o jeito dele, a vontade dele? Eu não posso, tentar. E ele vai me ajudando e me ensinando no caminho. Por que primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus? Isso não é porque Deus é mimado, não é porque Deus tem problema de autoestima, não. Mas nós primeiro precisamos buscar o reino de Deus, porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, muitos dos nossos problemas já são resolvidos logo de início. Porque a maioria dos nossos problemas que enfrentamos são consequências porque a gente colocou a nossa vontade, não a vontade de Deus em primeiro lugar. A maioria dos nossos problemas espirituais, emocionais, e por que não falar também das nossas enfermidades? A maioria dos nossos problemas é porque a gente tentou fazer as coisas do nosso jeito. E por conta disso, a gente foi meio que, transformando a nossa vida, transformando o nosso mundo em um grande caos. Eu, como pastor, eu aconselho casais. Em algumas vezes, no meio do atendimento, eu ouço a seguinte fala, ela é recorrente: eu não quero mais. Para mim já deu. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. E depois de quase uma hora do que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, ele, eu, nós, eu, ele, nós, eu tenho, depois de ouvir, eu tenho a oportunidade de falar. E eu faço uma pergunta. Começo dizendo: eu entendi o que você não gosta, o que você não quer e o que você quer daqui para frente. Agora me permita fazer uma pergunta. Você já perguntou para Deus o que Ele quer? Você já perguntou para Deus o que Ele gosta? Você já perguntou o que Ele quer para o futuro de vocês? Porque até agora você falou do que você quer, do que você gosta, do que você não gosta. Mas essa é uma pergunta importante nessa equação. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer que você faça que você não está fazendo? O que Deus quer que você pare de fazer que você não está fazendo? Porque se a gente colocar Deus no centro, eu acredito que muita da bagunça do casamento de vocês vão ser resolvidas. Busque primeiro o reino de Deus no casamento de vocês. Como pastor também, eu recebo pessoas que muitas vezes estão pensando em desistir dos planos, dos sonhos que Deus colocou na mão, no coração de cada um deles. E depois de ouvir, a minha fala é: ok, eu entendo que você está pensando em desistir porque você está com medo,
porque você está ferido, porque você está enfrentando problemas. Eu entendo isso. Mas a pergunta que eu faço para você é, você já perguntou para Deus o que Deus quer? Você quer desistir, mas e Deus? Quer que você pare? Sabe, um dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida é que a gente entende essa questão do coloque Deus em primeiro lugar apenas como uma introdução da nossa história. Vamos casar, então vamos orar a Deus para perguntar se Ele quer que a gente case. A gente ora e faz campanha, e faz jejum, faz oração, vai em tudo quanto é igreja para pegar a palavra e pegamos a palavra, Deus quer que a gente case, casamos. Buscamos primeiro o reino de Deus. Mas quando começa a briga, a gente já buscou Deus lá, deixa Deus aqui agora de lado. Vamos começar um projeto, vamos começar um sonho, vamos começar uma igreja, vamos começar um ministério, oramos, buscamos a Deus, mas depois, na página 2, deixa que a gente faz do nosso jeito. E aí a gente começa a enfrentar os problemas, começa a enfrentar as dificuldades e a gente chega no ponto de eu quero desistir. E aí, nesse momento, a gente não faz igual a gente fez no começo. Deixa eu perguntar para Deus se Ele quer que eu pare. Deixa eu perguntar para Deus se Ele quer que eu desista. Deixa eu perguntar para Deus se Ele não quer mais. Sabe, a oração é uma realidade que Deus deixou em nossas mãos, em nossa vida, que nos impede de desistir das coisas que Deus nos chamou para desfrutar de vitória pela perseverança. A oração é o que nos guia quando a gente está fraco, que nos fortalece, que não nos impede de abandonar, desistir, virar as costas. É a oração que nos fortalece nesse momento. Eu vou ser bem sincero com os irmãos aqui, e este é um momento de vulnerabilidade dentro da mensagem. Eu admiro muitos pastores, e essa não é uma admiração falsa ou retórica, é uma admiração legítima. Eu admiro muitos pastores que nunca pensaram em desistir do ministério. Que falam, desde o primeiro momento, tive uma forte convicção de Deus, eu nunca pensei em desistir. Mas sendo honesto com os irmãos, eu já pensei em desistir. E pensei em desistir e falar, já deu. Eu não preciso disso para viver, eu não preciso disso na minha vida, eu vou fazer outra coisa. E a minha vontade era tão ridícula que eu queria parar, eu queria desistir de ser pastor para ser cantor sertanejo. Momento de vergonha pública. Ok. Na verdade, amor, a Jéssica sabe. Ok. Essa era a minha vontade. Eu já pensei em desistir dos meus estudos. Falei, não precisa. Tem muita gente que consegue fazer muito melhor do que eu sem estudo nenhum. É muito cansaço, é muito sofrimento. Não preciso disso. Eu já pensei em desistir de quase tudo da minha vida. Eu já pensei em desistir do meu casamento. Eu já pensei em desistir até da minha própria vida. Durante muito tempo eu lutei contra a depressão e pensamentos suicidas. Mas a minha vontade perdeu. E a vontade de Deus venceu. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha história, tudo aquilo que hoje é motivo de alegria e glória, eu me deparo com o fato que isso não é reflexo das minhas vontades, mas é reflexo da vontade de Deus sobre a minha vida. Foi quando eu disse sim para Deus. Foi quando eu permiti a minha vontade perder para que a vontade dele reinasse. Foi quando eu disse, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, glorifique o teu nome. Quando isso aconteceu na minha vida, o belo nasceu. A vida entrou. A transformação aconteceu. Por isso que primeiro seja o teu reino, o teu nome, a tua vontade. A vontade de Deus é sempre melhor para nós. Ela é sempre melhor. Eu sei que a gente tem medo da vontade de Deus, não tem? Vamos lá. Quem nunca orou, falando, Senhor, cure o meu familiar. E a gente sabe que na oração, no final, a gente tem que falar, seja feita a tua vontade. E naquele momento, a gente tem um momento de fé na oração. Momento de fé, Senhor, cura, assim como o Senhor curou no passado. O Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para trazer vida de novo. Eu creio no teu poder, eu creio na tua bênção. Mas, seja feita a tua vontade. Naquela hora, dá um arrepio na espinha. E se Deus não quiser, hein? A gente tem medo da vontade de Deus. E o nosso medo é que a vontade de Deus seja diferente da nossa vontade.
Senhor, abra essa porta. Senhor, olha, abençoe que esse negócio dê certo. Senhor, resolva essa situação. Faça desse jeito. Eu creio que o Senhor tem todo o poder em tuas mãos. Mas seja feita a tua vontade. Nessa hora, é aquele frio, é aquele suspiro fundo e agora vamos ver o que vai dar. A gente tem medo da vontade de Deus. Mas deixe-me dizer algo sobre a vontade de Deus que a gente não pode esquecer, que a gente não pode ignorar. Que a palavra de Deus nos revela sobre a vontade dele. Veja o texto de Jeremias capítulo 29, 11 e 14. Coloque na tela, por favor. Jeremias 29, 11 e 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Veja, esses são os planos do Senhor. Ele vai começar a falar agora para você e para mim quais são os planos dele para a nossa vida, ok? Eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Veja, por que ter medo do plano de Deus? Por que ter medo da vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus é de prosperar, é de dar um futuro, é de nos libertar? Por que ter medo do plano de Deus, da vontade de Deus, sendo que Ele abraça toda a nossa realidade existencial, passado, presente e futuro? Ele nos liberta dos cativeiros passados, Ele nos abençoa e nos faz prosperar no presente, e Ele cuida de nós, provendo para nós um futuro. Por que ter medo dos planos de Deus? Romanos capítulo 2, verso 2 diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós olhamos para a história, isso fica muito claro que todas as vezes que o homem se submeteu ao reino de Deus, à vontade de Deus, e buscou glorificar o nome de Deus, ele experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos aos exemplos. Moisés, quando buscou a própria vontade, ele matou um homem e teve que sair fugido do Egito. Quando ele se submeteu à vontade de Deus, ele voltou para o Egito, venceu o faraó e libertou uma nação. Davi, quando se permitiu ser guiado pelos próprios desejos, ele manchou a história da família dele. Ele arrebentou a família. Ele cometeu adultério, homicídio, e o momento de maior vergonha de Davi é quando ele foi fazer a vontade dele. Em contrapartida, quando Davi se submeteu à vontade de Deus, ele se tornou rei e foi uma grande bênção na nação de Israel. Gideão, quando Gideão foi fazer a vontade dele, ele teve a brilhante ideia de construir um colete de ouro, e aquilo ali corrompeu toda a nação. O povo começou a adorar aquele objeto de ouro que ele, pela ideia dele, construiu, pela vontade dele construir, aquilo foi maldição para o povo de Israel. Mas quando Gideão se submeteu à vontade de Deus, ele com 300 venceu contra um grande exército de medianitas e trouxe vitória, libertação e bênção para o povo de Deus. Adão, por ter dito, seja feita a minha vontade, ter pegado do fruto e comido do fruto, ele trouxe morte e destruição para a humanidade. Jesus Cristo, por ter dito, seja feita a tua vontade, trouxe vida, salvação e libertação para toda a humanidade. Veja, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, sim, essa é a melhor, isso é a maior bênção que podemos ter em nossa vida. Não há o que temer. Não há o que temer à vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Sabe, e aqui eu quero terminar essa mensagem. Quando orarem, orem assim, buscando o reino de Deus. Quando orarem, orem assim, santificado seja o teu nome. Senhor, olhe para dentro da minha vida, veja o que está errado aqui dentro. Quais são as coisas que eu estou fazendo que está envergonhando o seu nome? Senhor, olhe para dentro de mim, mostre para mim o que está errado. Quando orarem, orem assim, venha o teu reino. Procure na tua vida reinos que estão tomando o controle, vício, medo, ódio, pessoas, influência, seja qual for. Aniquile este reino para que este reino não aniquile você, a sua história, a sua família. Busque o reino de Deus. Quando orarem, orem assim, seja feita a tua vontade. Senhor, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, ajude-me a fazer, ajude-me a viver, ajude-me a cumprir os teus desígnios, os teus planos, eu quero a tua vontade. Quando orarem, orem assim. Orem assim porque assim a gente permite que o Senhor guie a nossa vida.
E eu tive uma experiência um tanto quanto interessante, que me mostrou a importância de ser guiado, de poder dizer, tome a frente. Essa experiência foi bem prática. Eu e Jéssica vivemos quando nós estávamos fazendo montanhismo. Tem algumas fotos aí. Próximo slide, é isso. No Brasil, eu e Jéssica, nós escalávamos montanha. Eu não sei se vocês sabem, mas essa é uma parte de nós. E ali, para provar que a gente subiu a montanha, está a Jéssica segurando aquele, parece um livrinho, mas aquilo ali é uma lata. Ali tem o livro do cume. Se um dia vocês estiverem no Brasil, não tiver nada para fazer, tem um cume chamado Agulhas Negras e Prateleiras, e ali tem esse livrinho do cume. Se você subir lá, não tiver nada para fazer, são 2.700 metros em um, 2.500 metros no outro. Sobe lá, abre, tira uma foto e manda para a gente. A gente subiu lá. E quando nós estávamos fazendo essa travessia, uma foi a travessia, uma travessia da Serra Fina, e a outra foi Prateleiras e Agulhas Negras, das fotos aí. Nós contratamos um guia, porque a gente não sabia como fazer isso. A gente sabia que era uma jornada de alto risco, era uma grande altitude. E algumas partes dessa escalada a gente tinha como usar equipamento de segurança, mas tinha outras que eram totalmente sem equipamento de segurança. Por exemplo, na Agulhas Negras, que se eu não me engano são 2.700 metros, os últimos 500 metros a gente faz sem equipamento nenhum de segurança. E tinha um cume lá que ele era bem inclinado e a gente tinha que fazer em um tiro. Se a gente fosse devagar, caía. Então tinha que fazer correndo, meio que escalaminhada que fala. Só que a gente não sabia disso. A gente precisava de um guia para dizer como, quando devíamos fazer. E uma das coisas que para nós foi bem marcante foi quando nós estávamos fazendo a travessia da Serra Fina e nós perdemos o guia de vista. E nessa travessia nós estávamos com aquela mochila de campo, aquela mochila grandona, pesada, e nós perdemos o guia de vista. De repente, a Jéssica caiu num buraco. E ela caiu de um jeito que eu, como marido, não tinha como fazer nada. E eu só estava orando para Deus abençoar a partida dela, levasse em segurança, que não deixasse sofrer muito. Ela caiu e ficou pendurada, segurando no mato, e esticada, e com a mochila nas costas. Não tinha como eu sair de onde eu estava para segurar ela, porque senão, se eu tentasse fazer isso, era perigoso ela cair, e se ela caísse, ela de fato ela ia despencar a montanha. Naquele momento, a gente chamou o nosso guia. O nosso guia é esse que está ali de chapéu. Ele chama Natanael. Ele falou, Natanael, ajuda a gente. Aí ele parou, viu que a gente estava distante dele e ele voltou. Naquele momento, eu só estava orando. De verdade, estou falando, Senhor, tenha misericórdia, proteja a Jéssica, cuida. O que eu fui fazer? Que ideia? Tenha misericórdia. E aí o Natanael chegou. Natanael chegou e falou, Jéssica, calma. Você vai fazer exatamente o que eu te falar. Mão direita, para cima. Mão esquerda, para o lado. Pé direito, para o lado. Está vendo esse buraco? É o outro pé que você vai colocar lá. E aí foi. Com as palavras dele, ele foi guiando todo o movimento da Jéssica. E a Jéssica conseguiu sair. Sabe, o teu reino, buscar primeiro o reino de Deus é isso. Senhor, eu estou caindo. Eu estou prestes a morrer. Me ajuda. Mão direita para cá. Mão direita para cá. Fale isso. Peça perdão. Retroceda. E ali ele vai nos livrando. Um ponto que é interessante nessa história é que a Jéssica não falou, eu não quero saber desse Natanael guiando a gente, não, deixa eu fazer do meu jeito porque eu sei e tenho experiência. Não foi isso. O que aconteceu foi, a gente simplesmente ficou distante, perdeu de vista. E é exatamente assim que o reino às vezes escapa pelos nossos dedos. Às vezes a gente vai ficando distante de Deus. E a gente vai tomando os nossos caminhos. E aí a gente vai caindo. A gente vai machucando. A gente vai trazendo morte para a realidade de vida. A gente vai transformando uma trajetória de alegria, de experiências boas, de sonhos realizados em uma experiência de tragédia, de terror. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração diária. É todo dia. Tanto que o pão nosso é o pão nosso de cada dia. Todo dia, Senhor, venha o teu reino. É o próximo passo, Senhor.
É a minha vida na igreja, é a minha vida dentro de casa, qual é a tua vontade? É a minha vida com os meus filhos, qual é a tua vontade? Venha ao teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, assim na terra como no céu. Senhor, glorifique o teu nome. E quando nós não perdemos o nosso guia da nossa vista, nós desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando orarem, orem assim. E agora a gente vai ter a nossa ceia. A ceia é mais uma manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o sim de Jesus, o Deus encarnado, à vontade do Pai, dizendo: seja feita a tua vontade. Nesse momento, nós vamos ser expostos ao sacrifício, à obediência de Jesus Cristo. Mas encorajo você a não ter apenas uma atitude contemplativa, mas ter uma atitude reflexiva e responsiva. Eu vejo Jesus dizendo sim para a cruz, eu vejo Jesus dizendo sim para a obediência, e eu vejo como resultado não morte, eu vejo vida. Não perdição, mas salvação. Senhor, ajude-me a ser como Cristo. Ajude-me a tomar a minha cruz. Eu tomar a cruz ali não é você simplesmente pegar um problema e falar: esse é o problema que eu tenho que carregar comigo. Não, tomar a cruz é dizer: eu decido morrer para mim mesmo, para que o reino seja estabelecido no meu coração. Isso é morrer para si mesmo, isso é tomar a cruz. É dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.